Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais um dia, cumprindo aquilo que foi colocado em nossas mãos, cumprindo aquilo que vem sendo tocado na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos aguardar o pessoal entrar, falta um minuto ainda. Então, gente, vamos dar início, 4 horas da tarde, amém? Esperamos que mais pessoas entrem, mais pessoas compartilhem conosco deste momento, mas amém por isso, tá? Que o Espírito Santo venha sobre nós nesse momento. Paz, tia Carminha, tudo bem? Que o Espírito Santo venha sobre nós neste momento, transformando o nosso dia, a nossa vida, os nossos pensamentos. Hoje nós faremos o 8º dia de 40 dias de jejum e oração, tá bem? Aqui diz o seguinte: precisamos de avivamento porque a nossa vida pessoal está em crise. Precisamos de avivamento porque a nossa vida pessoal está em crise. Isso porque a gente não entrou na parte espiritual da coisa, né? Aqui nós vamos falar amanhã porque a família está em crise, porque a igreja está em crise. Olha só, porque a nação está em crise. Então assim segue porque a igreja é a única solução para o mundo, e assim segue os dias, né? Mas hoje nós vamos falar porque a nossa vida pessoal está em crise, né? Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, te louvamos e te agradecemos por tamanho amor, tamanho cuidado, Senhor. Somente o Senhor pode nos dar as mãos, somente o Senhor pode nos tirar dessa situação que encontra a humanidade, que encontra cada um de nós, Senhor, através do pecado e pelo pecado que o mundo tem nos imputado, Senhor Deus. Sabemos da consequência do pecado, sabemos das consequências dos pecados, Senhor Deus, e hoje falaremos disso. Traga-nos o entendimento, a luz do Teu Espírito, o poder e a graça e a misericórdia do Senhor, para que nós possamos ouvir e mudar em nossas vidas essas atitudes que nos levam a errar. E desta forma desobedecer a Tua palavra, desobedecer os Teus mandamentos, Senhor. Pedimos perdão, Pai, desde já pelos nossos pecados. Se há algum pecado que ainda não vemos, Senhor, porque achamos normal, Deus, revele ele a nós, para que dessa forma confessemos e entreguemos esses pecados aos pés da cruz, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, Deus Todo-Poderoso, Misericordioso. Amém? Aos Teus pés estou, para render tudo o que sou a Ti. Tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi. E todos os meus tesouros, Deus,
vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Sim, Deus, nos lançamos a Ti, Deus. Aos Teus pés estou, para render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no Teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Eu quebro, Senhor, o meu vaso aos Teus pés, Senhor, sabendo que ao olhar para Ti eu já fui sarado, eu já fui curado, eu já fui perdoado dos meus pecados, Senhor Deus. E não importa o preço do meu sacrifício, Deus. Não importa. Importa o Seu olhar. Importa o que o Senhor vê em meu coração. Se há verdade em mim, se há verdade em nós, Deus. Te agradecemos desde já pelas misericórdias derramadas sobre as nossas vidas. Sim, Deus, que Teu Espírito Santo venha sobre nós, trazendo a cura necessária, a restauração. Sim, Deus, a libertação, pois aquele que crê, Senhor, sabe que somente o Senhor pode mudar qualquer situação. Obrigado, Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Paz do Senhor, Dona Zilda. Tudo jóia, Dona Zilda. Vamos lá para o nosso 8º dia. Precisamos de avivamento porque a nossa vida pessoal está em crise. Amém? O texto hoje que nós vamos começar é o texto de 2 Samuel, tá? Capítulo 12, verso de número 7. 2 Samuel, capítulo 12, verso de número 7. Aqui
Deus envia o profeta Natã para repreender Davi a respeito da morte de Urias e de ele ter tomado a esposa de Urias, né, para ele. E aí Deus pede para Natã, envia Natã para repreender Davi pelo erro que ele cometeu. Se você quiser ler na íntegra e se você não conhecer essa história, então vai ali, ó, capítulo 12, inicia ali no verso de número 1, né? Onde Natã chega já falando para ele, havia uma cidade, 2 homens, e um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas, muitas coisas, mas o pobre só tinha uma cordeira. E o rico, para não matar a sua cordeira, foi lá e pegou a cordeira do pobre e a matou para alimentar o viajante que tinha chegado na sua casa. Isso Natã falou para ver a atitude de um coração reto, como era o coração de Davi, mas que tinha sido tomado pela crise que ele estava vivendo, a crise do pecado, que ele tinha cometido junto com Batseba, e ter mandado Urias para frente de guerra para que ele morresse, porque ele tinha certeza que Urias morreria ali, entendeu? Então ele não teria que se explicar, simplesmente tomaria a esposa dele sem explicar o que estava acontecendo, mas antes disso ele já tinha tomado Batseba. E aí ele fala, não, que esse homem morra, que esse rico morra. E Natã fala, aí vamos lá no capítulo 12, verso número 7. Você é este homem, disse Natã a Davi. Porque Davi tinha cometido esse pecado, tinha cometido esse erro. Amém? Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós falhamos, sabendo quais são as coisas corretas a se fazer, a forma correta de agir, a forma correta de praticar a nossa vida. Nós sabemos de tudo isso. Não é possível que alguma pessoa ainda, por mais cauterizada que ela seja, ou por mais mundana que ela seja, ela não sabe que determinadas coisas são erradas. São fora do... tá fora do rumo, tá fora do prumo das coisas do mundo. É claro que a pessoa, quando ela se afunda num pecado, ela começa a tentar encontrar formas de corrigir esse erro, de corrigir essa falha, assim como Davi, que foi enviar Natã, Urias, para que ele morresse, né? Mas ele esquece que Deus está vendo todas essas coisas. E lógico que Deus ia cobrar dele como cobrou. Não só o exortando, como tomando aquele filho daquela prática do pecado, e aquele filho morreu, assim como o profeta tinha falado para ele, olha, o filho deste pecado morrerá. Né? Ele pede, não me mata, não, mas a consequência vai cair sobre o filho, sobre o erro, sobre o pecado. Então, às vezes, nós pagamos muitas consequências de atos que nós tomamos, mesmo sabendo e tendo conhecimento do que é certo e do que é errado, e nós fazemos. Vamos ver o que o livro diz pra gente hoje? Depois que Davi abusou do poder, adulterou, trapaceou, mentiu e assassinou, porque ele enviou o homem, não foi com as mãos dele, foi através de uma espada do inimigo, entendeu? Mas da mesma forma ele enviou ele sabendo que ele iria morrer. Ele sabendo que ia resolver o problema dele. Davi só queria resolver o problema nele. Estava tranquilamente na rotina da sua vida, quando de repente Deus envia o profeta Natã, que no poder do Espírito Santo incita Davi na sua capacidade de julgar. Olha só. Condena aquele que fez atos parecidos com o seu próprio pecado. O profeta disse, você é este homem. Né? Então ali você vê que ele estava tranquilamente conduzindo a vida dele como se nada tivesse acontecido, esquecendo que Deus sabe de todas as coisas e Deus não aprova o pecado, não aprova o erro, não aprova esse tipo de falha. E ele continuou vivendo. Quando Natã chega, fala para ele a história, ele nem imagina que é ele, mas aí Natã mostra para ele, este é o teu pecado. Amém? Que bênção quando Deus mostra o nosso pecado. Sim, a exortação, a repreensão de Deus é para mostrar o nosso pecado. E mostrando o nosso pecado, ele nos coloca de frente a uma nova situação. A uma situação que nós podemos corrigir. E nós precisamos corrigir, e Deus nos dá a forma de corrigir as nossas falhas. Como ele já enviou o Filho dele para que levasse todos os nossos pecados. E os pecados que nós cometemos no decorrer do dia, você vai se perguntar, esses pecados Cristo já pagou? O sangue de Cristo já está derramado sobre a sua vida. Já está derramado sobre a sua vida. E aquela palavra que os evangelhos sempre dizem, que Cristo repete várias vezes, vai, não peques mais,
É isso que Ele quer fazer. Você vai se arrepender dos seus pecados? Você vai mudar a forma de agir, a forma de pensar, a forma de falar? Você vai parar de calcular os seus pecados? Isto é um problema muito sério, porque de repente nós não calculamos o que nós estamos fazendo. Você está prestando atenção no que você está fazendo? Você está seguindo aquilo que eu coloquei para você como norte de vida, como uma regra para se viver e viver corretamente? Isso, o Espírito Santo, ele nos alerta a todo momento. Eu costumava dizer que pessoas que andavam em depressão, nessa situação, algumas delas viviam um pecado tão profundo que isso tomava conta do coração delas. O dia que eu experimentei essa fase, eu dei uma mudadinha de pensamento, mas ainda há um resquício disso. Eu penso que às vezes a gente comete tantos erros e esses erros atormentam tanto a nossa alma e a opressão do mundo através desses pecados nos oprime tanto que nós não conseguimos sair ilesos disso e nós vivemos uma vida com depressão, uma vida com tristeza, uma vida sem a alegria da presença de Deus. Porque nós nos afastamos de Deus através dos nossos erros, dos nossos pecados. Tanto que Davi, a única coisa que ele pede é que o Espírito de Deus não se afaste dele. Você vê que lá na frente ele vai falar isso. Então nós não queremos que esse Espírito se afaste de nós, mas nós nos afastamos dele quando nós cometemos os nossos erros, os nossos pecados e seguimos a nossa vida como se nada tivesse acontecido. A princípio, nossas emoções provocam reações por causa dos nossos mecanismos de defesa. Sim, quando Deus mostra o nosso pecado, nós assustamos e tentamos arrumar subterfúgios. Mas o poder do Espírito Santo é tão forte que nos faz reconhecer o pecado, nos leva ao arrependimento e restaura nossas vidas, como aconteceu com Davi. O Espírito Santo, ele está ali para iluminar o nosso pensamento, para trazer o que é certo, para devolver para nós a alegria de viver e viver com Deus. Então, nós temos essa ferramenta maravilhosa, esse ser maravilhoso que habita em nós, que é o Espírito Santo, que é Deus, que habita dentro de mim e você e nos torna melhor dia após dia, quando nós entregamos a nossa vida definitivamente nas mãos de Cristo. Você tem entregue a sua vida definitivamente nas mãos de Cristo? Você tem entregue os seus dias, o seu momento, os seus problemas, as suas preocupações nas mãos de Cristo? Dessa forma nós conseguiremos viver mais felizes. Dessa forma nós realizaremos coisas que nós nem imaginaríamos que poderíamos realizar. Dessa forma conquistaremos coisas que jamais poderíamos conquistar. E quando eu falo conquistar coisas, não é coisas daqui não. Conquistar coisas do céu, conquistar coisas espirituais. Porque, meu amigo, tudo que você tiver aqui vai te trazer uma felicidade momentânea, certo? Por exemplo, este violão. O dia que ele apareceu para mim, para eu comprar, lógico que foi uma coisa de Deus isso, né? O valor dele, pro valor que veio para mim, quando ele foi anunciado por um rapaz de São José do Rio Preto, eu paguei nele R$1.000. Não, foi R$2.000. Só que se eu for falar para você que ele vale 4 vezes o valor disso, você vai acreditar? Pois é. Esse violão valia 4 vezes o valor de R$2.000. E eu paguei R$2.000. E paguei assim, dei R$1.000 de entrada e as outras parcelas em 5 de 200, sem o rapaz me conhecer, certo? E depositando para ele mês a mês, sem ele me conhecer. Irmão em Cristo, hein? Cheguei lá e descobri que era irmão em Cristo. Naquele momento eu tive uma felicidade tremenda, porque era o que eu queria, era o que eu estava buscando e tal. Mas passou, porque é só um objeto. Eu cuido muito bem dele, porque eu gosto dele. Para mim, de grande estima. Mas passou a alegria momentânea. Como todas as coisas na vida da gente, a gente compra e momentaneamente resolve nossa questão e nós ficamos contentes. Mas esta vida com Deus, essa vida com o Espírito Santo é diferente. Ela nos traz o contentamento eterno. Sim.
Queria que você voltasse lá atrás, quando você se converteu, e pensasse na sua vida de antes e sua vida de hoje. Pode ser que ela seja mais difícil, porque cumprir a palavra de Deus é muito difícil, mas ela nos traz uma alegria tremenda em meio à dor e à dificuldade. Então nós precisamos agradecer a Deus por isso. Amém? Eu preciso ter consciência de que meu pecado afeta minha vida, minha família, minha igreja, minha nação. Olha só, o seu pecado afeta a sua vida, a sua família, a sua igreja e a sua nação. Mas Carlos, eu sou tão... Sim, afeta. E não tem como você falar que não afeta, porque se você olhar exatamente para a sua vida quando você comete um pecado, o que ela passa a ser? E a da sua família? Às vezes reflete tanto na nossa família o nosso pecado, e a gente vive ali amaldiçoando pessoas através do nosso pecado. E na sua igreja? E na sua nação? Lembra que nós lemos ontem? Se todo mundo tivesse, todas as pessoas da nossa nação se voltassem a Cristo, a nossa nação seria diferente. Começando do menor para o maior, do mais correto ao mais corrupto. Se todos eles aceitassem a Cristo e vivessem como Cristo ansiou e desejou para nós, como Deus ansiou e desejou para nós, meu Deus, nós seríamos uma nação próspera, uma nação feliz, a desigualdade social não existiria, o roubo não existiria, os assassinatos não existiriam, todo mundo viveria muito bem, obrigado. Mas não, o pecado toma conta do coração do homem, e seguir a Cristo é só para aqueles que creem mesmo. Porque aqueles que não creem vai ser muito difícil chegar a eles, e o dia que eles reconhecerem Cristo, meu Deus, serão ferramentas maravilhosas no reino de Deus. Mas enquanto isso, eles praticarão o mal. Olha só. E nós, de repente nós que cremos ainda também praticamos o mal. Ainda desejamos coisas que não devemos desejar, buscamos coisas que não devemos buscar, falamos coisas que não devemos falar ou pensamos coisas que não devemos pensar. Amém? Como seria bom se cada pessoa que se diz seguir a Cristo tivesse profunda convicção do pecado. Foi o que eu falei agora. Se todo mundo tivesse que diz seguir a Cristo, tivesse essa certeza, essa profundidade de convicção de pecado, meu Deus, jamais cometeria novamente um pecado desse. Jamais cometeria um erro, uma falha que pudesse atrapalhar totalmente não só a sua vida espiritual, mas sua vida pessoal. Porque a nossa vida pessoal está em crise. Porque o espiritual não está ligado com Deus. E se a nossa vida pessoal, se você colocar a nossa vida pessoal, a nossa vida como ser humano, como ser terreno, se nós não andarmos no caminho, meu Deus, o que vai ser de nós? Por um breve momento, aquele que caminha neste mundo, seguindo as coisas do mundo, as regras do mundo e as leis do mundo, para ele está tudo bem, até o momento que Satanás puxa a corda. E aí essa pessoa se vê no mais profundo lamaçal, sem saída, sem como fugir, aí Satanás começa a tripudiar na vida dessas pessoas, pisando e afundando elas mais fundo, cada vez mais, até essa pessoa não suportar e tirar a própria vida, ou viver numa depressão profunda, ou sair de um relacionamento, ou sair de um casamento, ou fugir de casa, filhos entrando em drogas, maridos entrando na bebida, mulheres entrando no adultério, e assim a sociedade vai mudando completamente a identidade que Cristo nos criou. Amém? Por isso necessitamos de um avivamento verdadeiro, começando em nós. Quando o Espírito Santo começa a enviar a vida de Cristo, uma das primeiras coisas que acontece é olharmos o nosso pecado. É olharmos o nosso pecado, confessar os nossos pecados. Porque o pecado ele está no mais escuro lugar. Quando Jesus chega, acende uma luz e revela-se todo o pecado e todo o erro. E é melhor, deixa eu falar uma coisa para você, gente. É melhor Deus mostrar o nosso pecado para nós do que um dia Satanás mostrar o nosso pecado para os outros, porque é isso que ele vai fazer, nos colocar em vergonha, acabar com a vida daqueles que não seguem o caminho, a ponto de fazer essa pessoa entrar em depressão e buscar até o suicídio. Nós vemos hoje, se eu falar para você, eu não tenho os dados aqui em mãos, mas amanhã provavelmente eu vou ter. Pastor Anderson Silva, um pastor
da cidade de, acho que é Goiânia, não me lembro. Ele tem denunciado casos de abuso sexual de pastores e líderes religiosos. Ele tem trazido essa situação diante de todos. Porque é lógico, ele está correto, ele tem que mostrar o que está acontecendo. O abuso de poder de líderes e pastores, o abuso de poder de líderes ministeriais, abusando de crianças, abusando de mulheres, né? Pedindo nudes de mulheres na internet. Olha só que situação que nós chegamos. E aí o que acontece? Aparece. E ele está julgando, e ele dá uma chance. Ele fala, estou te dando uma chance de você se pronunciar e pedir perdão. Mas se você continuar fazendo essas práticas, eu vou te denunciar. E ele tem denunciado, ele tem uma equipe, um grupo que está fazendo isso. E ele está certo, você sabe por quê? Para que acabe esse tipo de coisa. Pessoas estão sendo destruídas, vidas destruídas, por aqueles que deveriam guiá-las. Para você ver a que ponto Satanás chegou. Eu lembro, eu estou falando isso para vocês porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje. Eu lembro de um testemunho do pastor Lucinho, né? Que ele estava viajando de avião para algum lugar, eu não lembro que cidade que ele era, e ele sentou ao lado de um rapaz, de um homem. Ele sentou-se, o homem pegou, abriu a Bíblia, deu licença para ele, abriu a Bíblia e continuou lendo. Ele olhou e falou, nossa, que bom, um cara cristão aqui do meu lado, vamos bater um papo, né? Chamou, ô amigo, tudo bem? Você é cristão? Ele olhou bem para a cara dele e falou, não sou cristão. Mas você está lendo a Bíblia? Sim, estou lendo a Bíblia. Né? Mas você não é cristão, você é o quê? Ele falou assim, eu sou seguidor de Satanás, eu sou satanista. E eu estou lendo a Bíblia para conhecê-la muito melhor do que vocês. Sabe para quê? Que nós oramos e nós pedimos a Satanás para que pessoas como você, pastor, caem em adultério. É esse o nosso trabalho, destruir a vida de vocês. Pedir que vocês caiam em adultério. Ele se assustou na hora, se encolheu no canto, pastor Lucinho dizendo, e entrou em oração. E aquele homem continuou lendo a Bíblia, sem olhar para ele. Para você ver a que ponto chegou essa situação. Satanistas orando para que os líderes de igreja caiam em pecado e em adultério. E está acontecendo, gente. E acontece há muito tempo. E nós não sabíamos disso. Nós caminhávamos como tudo estivesse acontecendo normalmente, criticando a igreja católica pelas falhas e erros deles, né? Através lá de abuso de menores que eles têm, pedofilia, essas coisas todas, né? E esquecemos de nós, dentro da nossa religião, dentro da nossa igreja, dentro da nossa doutrina acontecendo isso. Não na nossa igreja, tá, gente? Mas na igreja de Cristo, ou essa igreja que hoje domina a terra, que anda em caminhos tortos, perdidos. Então, Deus dá a oportunidade, mostra esse pecado para essas pessoas, mas eu acredito que elas estão tão afundadas no seu próprio pecado, no seu próprio erro, que elas não conseguem enxergar. Estão vivendo a sombra da escuridão. E quando elas acordarem, de repente pode ser tarde. Amém? Como é fácil julgar e olhar os pecados dos outros. E como é difícil olharmos para o nosso interior e verdadeiramente reconhecer, eu sou o homem, eu sou o pecador. Quando nós temos essa convicção de pecado, de nós mesmos, por isso que ele fala, antes, tira a trave do teu olho, do que o cisco do teu irmão. Tira a trave do teu olho. Será que você está vendo corretamente a sua vida, antes de você julgar ele? Não estou dizendo que não se deve julgar, não. Deve-se sim. Assim fez João Batista com Herodes. Quando chega lá na frente, fala, você está dormindo com a mulher do seu irmão. Temos que denunciar o erro e a falha, sim. Mas antes devemos olhar para a nossa vida. Porque apesar de você falar do outro, uma hora alguém vai falar de você. Então, né, precisamos corrigir o nosso caminho e pedir para Deus trazer esse avivamento para que os nossos olhos se abram para as nossas falhas e erros. E que nós possamos sair dessa crise. E esse avivamento vindo, nós mudamos a nossa vida. E nós mudamos o jeito de caminhar, o jeito de agir, o jeito de fazer as coisas. E nós começamos a agir corretamente em nome de Jesus. Começamos a andar como Cristo andou.
buscando a santidade como Cristo disse que nós devemos ser santos. Seja santo como eu sou santo, Ele pede isso para nós. Seja santo como eu sou santo. Busca essa santidade com toda a força do seu ser, certo? Às vezes nós vivemos numa religiosidade tão grande, não estou falando de religião, estou falando da religiosidade, aquilo que nós fazemos religiosamente todos os dias, e isso nos leva a um mecanismo meio robótico de trabalhar e de ser, que tira a nossa consciência e nós começamos a fazer coisas que nós não nos atentamos. Então vamos nos atentar a essas coisas. Peça para que Deus coloque diante dos teus olhos os seus pecados, para que dê tempo de se arrepender e para que dê tempo dele te perdoar. E Ele vai te perdoar e eu tenho plena convicção disso. Ele vai me perdoar e eu tenho plena convicção disso, como Ele já fez várias vezes comigo. E eu me sinto perdoado. Esse pecado não me atormenta, eu me sinto perdoado. Nós precisamos nos sentir perdoados porque Ele nos perdoou. Assim como Davi, Natan diz para ele lá, ó, cadê? 7, chamou o firmamento, céus e foi tarde. Espera aí, não, está em Gênesis aqui. 2 Samuel 12, 7. Aqui, ó. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha só. O Senhor perdoou o pecado que você assassinou, que você adulterou, que você fez o que não era certo, ó rei. Primeiro porque ele tinha que estar na guerra junto com eles. Ele não tinha que estar no palácio. Certo? Não tinha que estar no palácio. Mas amém. Jesus deixa bem clara esta nossa fuga da realidade. Este é o julgamento, olha só. João 3, 19 e 21. A luz veio ao mundo, Jesus, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Olha só. A luz veio ao mundo, mas o homem preferiu as trevas porque as suas obras eram más. Então o homem não tinha condição de aceitar a Cristo. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Lembra quem pediu para crucificar Jesus Cristo? Você imagina como vivia aqueles sacerdotes daquele tempo. Caifás e companhia limitada. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Você olha para Caifás e muito daqueles que o seguiam dos outros sacerdotes. O único que conseguiu enxergar essa luz foi Nicodemos, que nós já lemos e falamos sobre isso neste livro, que foi Nicodemos que chegou em Cristo e começou a ouvir a Cristo e reconheceu a santidade de Cristo. Perguntando para Cristo: é possível, Senhor, que um homem possa nascer de novo? Como assim? Aí Jesus mostra para ele: quem é carne, quem é espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. É necessário o homem nascer de novo. Mas muita gente não vai conseguir enxergar essa luz, porque ela está tão enfiada no pecado e está com medo de revelar o pecado, ou está com medo de perder o seu lugar, o seu status. Muitos homens hoje, para não perder o seu lugar, o seu status, armam para outros. Eu me converti e participei apenas de 2 igrejas na minha vida, a Plenitude e a Nazarena, certo? Eu lembro de líder, eu não devia nem falar isso aqui, mas tentando puxar o tapete do outro para poder ficar no lugar do outro. Foi uma miscelânea, isso lá atrás, tá? Não é aqui agora, não. Então, nós vemos essa miscelânea de um querendo puxar o tapete do outro porque queria o cargo do outro. Você imagina como que era naquele tempo? Caifás, o líder do Sinédrio, com medo de Jesus Cristo falar a verdade, mostrar a verdade e as pessoas pararem de seguir a ele, que era o líder, o sacerdote dos judeus, e chega Cristo Jesus mostrando todo o erro e todo o pecado daqueles hipócritas e o medo deles perderem o cargo deles. Como é que foi isso?
Se você conhece um pouco da Bíblia, você vai entender por que eles quiseram matar a Cristo. Eles queriam matar a Cristo com medo de perder o seu poder. Porque Cristo veio e se nomeou o Rei dos Judeus. Ele vem e mostra um jeito correto de viver. Ele vem e mostra que Deus não é nada daquilo que estavam falando. Fica difícil. Será que hoje Jesus Cristo vindo como ele veio naquele tempo, se fosse hoje, não teria sido pior? Ele não teria sido perseguido? Porque Jesus Cristo não se corrompeu. Não se corrompeu. Hoje muitos se corrompem. Assim será a vinda do anticristo. Muitos se corromperão e dobrarão joelhos diante a ele. Porque eles não vão conseguir enxergar, eles não vão ter a luz nos seus olhos para enxergar que aquele homem veio para fazer o mal e destruir, matar e levar pessoas para o inferno. Vão achar que é o próprio Cristo ali, fazendo coisas boas e maravilhosas, mas não tem discernimento, não conseguiu enxergar, porque não conhece a palavra, não buscou conhecer a palavra de Deus e andou a vida inteira no engano. Amém? Não seja você um desses, por favor. Busque o conhecimento, busque o relacionamento com Deus. Não se deixe ser enganado por falsas lideranças, por falsos líderes. Quantas pessoas já foram enganadas por palavras doces de líderes? Você só tem valor para alguns quando você tem valores. Como assim? Né? O que nós mais vemos hoje na nossa comunidade cristã, ou na comunidade evangélica, ou gospel, como se diz, são homens cobrando fortunas, ganhando fortunas para ensinar a palavra de Cristo. Gente, eu sei que é digno o salário daquele que trabalha, mas tem líderes ganhando fortunas, dando palestras, fazendo o povo cristão rir. Por favor, virar para mim e falar, não, mas o jeito que ele prega, ele está falando de Cristo. Cara, é chacota, é bagunça. Por favor, não caia nisso, não. Você imagina Paulo falando que nem... me poupe. Não preciso de ninguém para fazer eu rir, para eu conhecer a palavra de Cristo. A palavra de Cristo está na Bíblia. E se você estudar ela profundamente, você vai entender isso. Para de cair em conversas, em engano, tá? Seja uma pessoa correta, busque corretamente a palavra de Deus. Eu não preciso sentar num auditório, abrir a Bíblia e nego ficar fazendo piadinha com a palavra de Deus. De jeito nenhum. Eu sei que, olha só, lembra aquele meme, para nossa alegria, daquele rapaz, daquela irmã e daquela mãe? Pois é, eu não consigo cantar aquela música porque ela virou chacota. E toda vez que aquela música eu tento tocar aquela música, para nossa alegria, para nossa, eu não consigo. Porque eu lembro, me remeto naquela cena. Gente, tem coisa que não tem jeito. Uma irmã gospel agora, do mundo gospel, aí, cantando música de Joelma. Por favor, jovens, não sigam essas pessoas. Elas já foram tomadas pelas coisas deste lugar. Chega, para de ser enganado. A luz ajuda a ver o que está errado e fora do lugar. Olha só o que a luz faz. Mas essa luz está brilhando e refletindo todos os dias e ainda assim pessoas estão seguindo a Baal, buscando a Mamon, adorando Astorate. Me perdoe, gente, mas eu não tenho paciência para passar a mão na cabeça. Eu não tenho paciência, certo? Porque foi cobrado isso de mim um dia. Foi cobrado de mim em oração, tá? Porque eu tinha me perdido e perdido o foco que era Cristo, tinha perdido num período, foi um curto período da minha vida. Há alguns anos atrás, logo no começo lá. O dia que eu abri meus olhos, eu estava sendo levado pela ganância e pelo orgulho. Olha só, que coisa horrível. Foi lá atrás, bem lá atrás, lá no comecinho lá, tá? Lá atrás. Foi pelo orgulho. Eu estava fazendo aquilo que não era correto. O dia que deu um start em mim e deu na Camila no mesmo dia, nós mudamos completamente o nosso jeito de agir. Para você ter noção de como a coisa estava. E aí Deus começou a acrescentar na minha vida certas coisas e começou a mostrar para mim determinadas coisas, certo?
começou a tirar das minhas mãos coisas que eu tinha mais fáceis, certo? Hoje eu entendo o que Deus tem preparado para a minha vida. Amém? Então não se deixe enganar, não se deixe ser levado pelas coisas desse mundo, pela ganância, pela estupidez daqueles que nos colocam aquelas redes na frente dos nossos olhos, nós não conseguimos enxergar direito. Mas um momento Cristo vem com a luz dele, mostra o nosso pecado e nos mostra qual o caminho correto a seguir. Quando a luz de Jesus vem sobre a sua vida, o pecado vem à tona. Eu lhe asseguro que há coisas que fazemos hoje e achamos que estão certas. Olha só, coisas que nós fazemos e achamos certas. Mas quando vier o avivamento verdadeiro, nós teremos a convicção de que são pecado, que nos separam da verdadeira vida com Cristo. Olha só isso, que instrução maravilhosa. Coisa que nós achamos que estamos cometendo corretamente, mas nós estamos cometendo erros tremendos. E nós não estamos conseguindo enxergar porque não somos ensinados. É tempo de acordar, igreja. É tempo de conhecer a Bíblia profundamente. É tempo de se entregar ao conhecimento de Deus. Para que assim você conheça e se revista da armadura de Efésios 6. Vamos ler Efésios 6? Gente, é Efésios 6, né? Espera aí, vamos lá olhar. Vamos lá. É que eu sou péssimo para endereçar essas coisas, eu não consigo decorar. Efésios 6, caminhando como servos, caminhando com a armadura. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes resistir às ciladas do diabo. Olha só a instrução de Efésios 6. Pois nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo que nós vivemos, contra a iniquidade espiritual nas alturas. Portanto, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Permanecer firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando nos pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, para que sua mente não seja tomada por isso, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é essa aqui, ó. Mostra pro Vitor Azevedo. Essa aqui, ó, é a palavra de Deus. Viu, Vitor Azevedo? Nós devemos nos revestir disso aqui, ó. Nos encher disso aqui. Viver orando sempre com toda oração e súplica no Espírito e vigiando com esta finalidade, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Jesus fala, cingi-vos. Paulo fala em Efésios isso. Nós devemos estar preparados, porque o inimigo vem, e ele vem nos enganando, e muitos serão enganados por ele, assim como muitos estão sendo hoje seguindo líderes religiosos que um dia conheceram a palavra, mas começaram a usar ela para o seu bel prazer. Por isso é importante pedir ao Espírito Santo que envie o avivamento e que nos traga convicção do pecado. O salmista disse, olha o que o salmista diz aqui em Salmos 139, verso 23, olha só: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, o caminho de justiça, o caminho reto, que é Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Nós precisamos buscar isso, gente. É iminente, é tempo, está acabando o nosso tempo, certo? Nós não saberemos se hoje é o nosso último dia aqui nesse lugar, se amanhã é o nosso último dia, quando será o nosso último dia. Isso tem me tirado a paz. É tempo dos púlpitos, os altares das igrejas começarem a falar de arrependimento e cruz e pecado. É tempo da igreja se levantar e se colocar como a atalaia. Falar, pronunciar o verdadeiro evangelho, o evangelho do fim. O Apocalipse, gente, está às portas. O fim está às portas.
todos os dias está às portas. Não estou falando que o anticristo já está levantado lá, que vai ser Macron, não estou falando que o terceiro templo já está de pé, não estou falando que já está havendo paz entre palestinos e israelitas, não é isso. Eu estou falando que daqui para ali a gente pode morrer, a nossa vida pode se findar, o nosso último suspiro pode ser dado, e aí, você está preparado e vigilante? Em nome de Jesus? É tempo, gente. É tempo da palavra de Cristo ser anunciada verdadeiramente. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Para de doce. Para de goiabada. Adoro goiabada. Ainda mais com queijo. Mas é tempo, gente, de falar a verdade. Tudo bem que nós experimentaremos por um curto prazo o gosto do fel, da exortação, mas depois desce doce, porque a palavra de Deus é doce para aqueles que creem. É agradável para aqueles que creem. Vejam os instrumentos de Deus: sondar, conhecer e provar. Note o campo de trabalho do Espírito Santo. Meu coração, meus pensamentos e meus caminhos. Olha só como Deus vai trabalhar. Primeiro ele vai sondar, vai conhecer e provar os nossos intentos. E olha onde ele vai trabalhar: no seu coração, nos seus pensamentos e nos caminhos que você anda. Ele vai corrigir todas essas coisas, colocar em ordem. Se Deus colocar a sua luz poderosa nos nossos corações, pensamentos e caminhos, com certeza seremos quebrantados, transformados, nos arrependeremos, experimentaremos o poder de Deus e um poderoso avivamento espiritual, mudando completamente a nossa forma de viver e de agir. Aleluia! Que tal você parar um pouco tudo aquilo que está fazendo e se ajoelhar e pedir a Deus para colocar sua luz forte em seu coração, pensamentos e caminhos? Com certeza sua vida terá um novo capítulo, será nova, será transformada. Todas as dores e angústias serão retiradas de dentro de nós. Irmãos, às vezes eu tenho que pedir perdão às vezes porque eu me exalto quando eu vejo essas coisas. E eu me exalto porque eu vejo em mim muito desses erros, muito dessas falhas. E eu falo isso para que eu entenda para mim mesmo, para que meu espírito entenda que é momento de matar a minha carne completamente e viver as coisas que Cristo colocou na minha vida. Certo? Se você sente essa mesma coisa, se você sente essa mesma dor, essa mesma angústia, então, por favor, faça isso. Declare sobre você mesmo que toda essa falange do mal seja derrotada em nome de Jesus. Que tudo isso saia de dentro do seu coração, da sua alma, que seu espírito sobrepuja 1000 vezes o corpo e os anseios, desejos da sua carne. Precisamos vencer agora todo este ataque do inimigo que vem sobre essa carne, essa matéria, essa mente, esses olhos, os ouvidos, para que nós possamos falar de Cristo. É para isso que Ele nos chama, para falar do Evangelho, que é poder para salvar, para falar de arrependimento, para falar de cura e de libertação daqueles que estão cativos pelo inimigo. Você sabe que para anunciar tudo isso há uma consequência, né? Há uma consequência. O inimigo não vai descansar. Não vai descansar sobre a minha vida e sobre aqueles que buscam anunciar esse evangelho. Ele não vai descansar. Ele vai tentar fazer de tudo para destruir, para acabar com esses momentos. Mas eu creio num Cristo poderoso, maravilhoso, que vai me proteger, nos proteger de todo o ataque do inimigo. Porque eu me cinjo dessa armadura. Eu uso tudo isso aqui em meu favor. Os ensinamentos de Efésios 6, se você quiser, Efésios 6, começa lá no verso de número 10, certo? É bom você ler o capítulo todo, mas se você quer saber sobre a armadura, a armadura está em Efésios 6, capítulo 6, verso de número 10 em diante. Leia e cinja sua vida com isso. Amém? Deus nos chama para algo muito maior do que nós imaginamos, para uma guerra muito maior do que nós esperamos. E nós somos soldados de Cristo. Se Ele nos chama, teremos que estar prontos para essa batalha. Em nome de Jesus. Amém?
Eu preciso vencer mesmo agora, dona Carminha. Nós precisamos vencer isso agora. Amém? Quando eu peço para você, terminou isso aqui agora, hoje, coloca o seu joelho no chão e já entrega a sua vida, já peça para que Ele te mostre, já peça para que Ele mude essa situação dentro de você. Eu fiz isso antes de começar. Eu já estava aqui sentado, era aproximadamente 15 minutos para as 4 horas, eu já comecei a orar e pedir para Deus limpar e tirar e retirar isso dentro de mim e limpar isso de dentro de mim. Eu sei que tem muita coisa ainda que precisa ser limpa, mas eu tenho certeza que Ele já fez uma grande obra. Amém? Motivo de oração. Peça a Deus para abrir seu coração e mostrar o que há de errado. Amém? Esteja aberto à convicção do Espírito Santo e peça perdão de todos os pecados que vierem à sua mente e Ele há de te perdoar. Creia no perdão de Deus. Sabe por que você tem que crer no perdão de Deus? Porque Ele diz isso em 1 João, olha só, capítulo 1, verso de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não cairá mais sobre você o peso do seu pecado, se você confessar e não praticar mais. Amém? Gente, pedimos a Deus e que o Espírito Santo nos conduza nesses dias. Tá? Serão 40 dias pesados, porque se você for ver o conteúdo que nós lemos até agora, de 8 dias, foi lapada em cima de lapada, paulada em cima de paulada. Então nós precisamos aprender, porque nós precisamos crucificar o nosso eu, para que nós possamos ter um avivamento verdadeiro. Nós precisamos entregar o nosso jugo e pegar o jugo de Cristo, entregar a nossa cruz e pegar a cruz de Cristo. Amém? É isso. Vamos orar. Senhor meu Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Que a Tua luz, Senhor, venha sobre as nossas vidas, Senhor Deus, transformando e trazendo à tona os nossos pecados mais profundos, Pai. Para que assim nós tenhamos conhecimento das nossas falhas e erros que nós achamos que é normal, Senhor Deus. Mostra para nós essa falha e esse pecado, Pai. Coloca diante dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar e confessar esse pecado diante de Ti, Senhor Deus, para que assim ele seja perdoado, Pai. Senhor, que o Espírito Santo nos deixe pronto, que nos prepare o nosso coração e a nossa mente para receber essa convicção, Senhor Deus, de pecado e de arrependimento, sabendo que o Senhor é o único justo e fiel para perdoar, Senhor Deus, pois o Senhor já nos prometeu ali naquele verso de número 9 da primeira carta de João, capítulo 1, Senhor Deus, que o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados, Senhor Deus. Então nós clamamos a Ti, perdoa, Senhor, os pecados. Senhor Deus, em oração, em ação de graças, Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que tem feito entre nós. Te louvamos, Senhor, por tudo que tem acontecido em nossas vidas, seja bom ou ruim, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e creem em Ti. E segundo o Seu propósito, o Senhor virá em nosso socorro, Pai. Então colocamos tudo nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor é Rei, sabemos que o Senhor é Deus, sabemos que o Senhor é o Criador do universo e todas as coisas estão nas Tuas mãos, Pai. Então, Senhor, humildemente, pedimos perdão pelos nossos pecados e sabemos que o Senhor é fiel e justo para perdoar. Então colocamos, Senhor, diante de Ti, diante do trono do Senhor, colocamos, Senhor Deus, a nossa vida. Faça, Senhor, liberta, Senhor, cura, Pai. Desfaça todo nó, desfaça todo ataque do inimigo. Em nós, em nossos familiares, naqueles que nós amamos, nos nossos amigos, daqueles que vivem ao nosso redor, amigos de trabalho, amigos de escola, seja lá onde for, Senhor. Que a Tua palavra chegue, trazendo a luz, trazendo a convicção e a certeza do pecado e trazendo a convicção e a certeza do perdão que vem do Senhor e do Seu trono. Te agradecemos e louvamos a Ti, Senhor, pois só o Senhor é Rei, Santo, Santo, Santo. E em nome de Jesus, Pai, Te agradecemos. Amém, amém e amém. E amém, meus irmãos. É isso. Chegamos ao 8º dia. Deus tem feito grandes coisas e eu creio nisso. Amém. E Deus tem preparado coisas ainda maiores para nós nesses próximos 32 dias, tá?
Ore. Pense muito nisso que nós estamos falando. Se for necessário, assista de novo. Preste bastante atenção. Leia Efésios 6. Esteja preparado para essa batalha. Leia 1 João, capítulo 1, verso de número 9, e entenda que Ele é fiel e justo para te perdoar. Leia todos os versos, leia o Salmo 139, quando ele diz ali, sonda-me, Senhor, para que Ele sonde o seu coração, para que Ele mostre para você, para que Ele faça que você conheça, para que Ele veja os teus caminhos, para que Ele corrija os teus caminhos. Se coloque diante dEle como se deve, leia a Bíblia todos os dias. Coloque a sua vida aos pés do Senhor em conhecimento. Abra essa Bíblia, tenha a convicção de todo dia ler um capítulo pelo menos. Leia o capítulo, busque entender. Tenho certeza que no caminhar de um capítulo você vai parar em vários lugares para tentar entender o que Ele quer falar com você. Ele vai te dar o discernimento. Amém? Porque esse Espírito Santo que habita em mim e em você, ele nos prepara e nos capacita para conhecer ainda mais o nosso Criador. Porque se esse Espírito Santo já habita em você, ele vive em você e já trabalha em você, é porque você aceitou a Cristo. Amém? Ou melhor, não foi você que aceitou a Cristo, foi Cristo que te aceitou de volta. Amém? Que Deus os abençoe, cuide de cada um de vocês. Até amanhã às 16 horas. Lembrando que amanhã às 8 horas temos culto, tá? Esteja atento. Percebemos que domingo agora teve pouca gente assistindo o culto online. Estamos muito preocupados com isso, tá? Vai saber o que as pessoas estavam fazendo, né? Então, cuide para estar sempre na presença de Deus. Apesar que nós nunca saímos da presença dele. De repente, esse é um dos maiores erros. Devemos saber que nunca saímos da presença dele. E por isso ele vê todos os nossos erros e falhas. Amém? Até amanhã, gente. Um abraço. Tchau.